Boa tarde, meus queridos alunos do curso de Letras em Inglês. Sejam bem-vindos a essa web. Meu nome é Marilé Araújo, sou tutora do curso de Letras em Inglês. Estou com as disciplinas de Didática, Literatura Norte-Americana e Inglês 6, nos polos de Inhuma e Regeneração. Sejam todos bem-vindos. E dando continuidade ao que a professora e tutora Janaína trabalhou com vocês no dia 30/8, ela falou um pouco sobre as tendências. Nós vamos, nessa tarde, trabalhar um pouco sobre o conteúdo planejamento didático e a organização do trabalho docente. Então, nesse momento, nós vamos analisar alguns pontos sobre a importância do ato de planejar, a importância do planejamento, o que é o plano, e que se divide esse plano, e quais são os elementos. Então, será um momento em que nós faremos essa reflexão. No final, eu abrirei para perguntas, e qualquer dúvida que vocês venham a ter no final, vocês fiquem à vontade para fazer. Então, olha, iniciando aqui, a gente vê no primeiro slide, essa parte que ele mostra uma nuvem de palavras, sobre o que seria esse planejamento. Então, imagine no primeiro momento, se nós estivermos presente em uma aula presencial, face a face, e eu perguntasse para vocês qual seria a importância do ato de planejar. Qual seria a sua resposta? Então, medite nessa pergunta e veja que nessa nuvem de palavras, palavras que estão relacionadas com o nome planejamento. Organiza, avaliação, planejar, reflexão, estratégias, antecipar, elaborar, orientar. Então, são palavras que estão relacionadas ao conceito de planejamento. E se nós observarmos o ser humano, o tempo todo ele faz um planejamento. Ou seja, na nossa vida diária, é nosso hábito planejarmos ações, situações. Por exemplo, se você, no seu dia a dia, vai planejar uma festa, você vai planejar uma viagem, um passeio, existe a necessidade de um planejamento. A passagem que você vai comprar, as economias que você vai trazer para usufruir desse dinheiro na viagem, como essa festa vai ser organizada. Então, faz parte do nosso dia a dia a questão do planejamento. Isso porque nós queremos que tudo saia de acordo com o que você deseja, de acordo com o esperado. E o que seria então o planejamento? Mais à frente nesse slide, ele mostra aqui que o planejamento ele está presente em quase todas as nossas ações, como eu havia comentado anteriormente, pois ele norteia a realização das atividades. Portanto, mesmo é essencial em diferentes setores da vida social, tornando-se imprescindível também na atividade docente. Assim, planejamento é uma ação que vai anteceder o teu fazer pedagógico. E ele é importante porque ele orienta, ele vai conduzir o comportamento das pessoas que estão envolvidas dentro desse processo educativo. Se você observar aí ao lado, nós temos uma tirinha da famosa Mafalda, em que ela conversando com um coleguinha, veja a questão do planejamento presente na nossa vida diária. Ela diz, o coleguinha faz a seguinte pergunta para a Mafalda: o que você está fazendo, Mafalda? Estou planejando a minha vida. Para não viver ao acaso, estou traçando um plano que me ajuda a organizar a minha vida com clareza. Teoricamente, é claro. Então, vocês observaram que a Mafalda, ela utilizou planejamento para a sua vida. E ela utilizou alguns termos que estão relacionados ao planejamento. Ela falou organizar a vida dela. Então, veja que no nosso dia a dia, nós utilizamos o planejamento. E ele é importante para organizar nossas atividades. E vocês vão observar ao longo dessa web que o planejamento ele é importante e ele deve ser coerente, flexível, claro e preciso para que ele facilite o entendimento de todos os envolvidos nesse processo. O planejamento de uma aula é de fundamental importância para que se atinja êxito no processo de ensino-aprendizagem. Então, você vai planejar. O que é esse planejamento?
É uma antecipação desse fazer pedagógico e o processo final seria ensino e aprendizagem. A sua ausência, por exemplo, pode ter como consequência aulas monótonas e desorganizadas. Por exemplo, você já teve a oportunidade de, em alguma aula, um professor chegar e dizer em que página nós paramos? Qual foi o último conteúdo trabalhado? Qual o assunto que nós estamos vendo? Então, observa-se que tal professor não fez o seu planejamento. Nesse sentido, a sua aula, ela se dá por meio do improviso, ela é desorganizada e monótona, e nós sabemos que hoje, com a gama de informações que nós temos, que são acessíveis aos nossos alunos, aulas que não são dinâmicas, motivadoras, elas não são atrativas para os nossos alunos, elas se tornam monótonas. E isso, como ele diz aqui, pode desencadear o desinteresse dos alunos pelo conteúdo, tornando-se aulas desestimulantes, né? Então, é importante você fazer o seu planejamento para que a sua aula não se torne monótona e nem desinteressante. Veja que no exemplo dessa tirinha do Calvin, em que ele fala com a dona Ermengarda. Dona Ermengarda, eu não vou aprender essa matéria a menos que você a ensine de um modo divertido. Ou seja, possivelmente a metodologia, a forma como a dona Ermengarda está planejando essa não são aulas atrativas, se tornam aulas que não motivam os seus alunos e aulas desinteressantes. No caso aqui, o Calvin, ele diz, olha, essa aula tem que ser mais divertida. E olha o que ela responde, sei. E o que você fará se o resto da sua vida não for divertido a cada minuto? Por quê? A senhora acha que eu vou morar em algum lugar que não tenha TV a cabo? Então, nesse caso, você observou a grande necessidade, principalmente para o nosso público, que são jovens, das nossas aulas serem planejadas de forma que sejam mais atrativas, dinâmicas e que motivem eles nesse processo de ensino e aprendizagem. E Calvin, ele questiona isso para a sua professora. Sua professora, uma aula divertida, planejar uma aula divertida. E o que seria esse ato de planejar? Nós vimos que o planejamento seria uma ação que vai anteceder esse fazer pedagógico. Já o ato de planejar seria antecipar mentalmente a ação que você fará. Então, mentalmente você vai organizar o que você pretende trabalhar em sala de aula. E no final, depois que você planejou, você deve agir de acordo com o que foi previsto. Aqui ele menciona antecipar mentalmente uma ação a ser realizada e agir de acordo com o que foi previsto. Então, se eu vou planejar determinado conteúdo, determinado objetivo, metodologias, os recursos que eu vou utilizar, se de alguma forma esse meu planejamento ele não foi concretizado ou eu não quero seguir, eu não vou estar fazendo como ele diz aqui, agir de acordo com o previsto, assim como eu havia planejado. Nós sabemos que o planejamento ele tem que ser flexível, porque imprevistos podem acontecer. Mas se eu planejei e na minha aula eu tenho todas as situações favoráveis para que o que eu planejei aconteça, você deve agir de acordo com o que foi previsto. E aqui ele menciona pressuposto do planejamento. E para que planejar? O que é importante você fazer esse planejamento, esse ato de planejar? A finalidade do planejamento é a eficiência. A eficiência é a execução perfeita de uma tarefa que se realiza. O planejamento visa também a eficácia. Então, vocês observaram aqui que esse ato de planejar, ele destacou duas palavras bastante importantes, que no caso é a eficiência e a eficácia. Aí você pode se perguntar, mas o que é eficiência e o que é eficácia? A eficiência é você fazer bem feito. E a eficácia é fazer o que precisa ser feito. Então, vamos visualizar uma situação. Imagine que você está numa partida de futebol. Então, eu tenho ali o time A e o time B. O time A, ele tem como lema ser eficiente.
Então, qual é o lema dele? É fazer bem feito. E o que seria esse fazer bem feito numa partida de futebol? É simplesmente jogar um belíssimo futebol. Então, para eles estão sendo eficientes. E já o time B, eles têm como lema a eficácia. Ou seja, fazer o que precisa ser feito. Nesse caso, o que eles deveriam fazer? O que deveria ser feito? Marcar um gol e ganhar aquela partida. No planejamento, quando eu digo que o meu planejamento ele deve ser eficiente, ou seja, você deve planejar de uma forma que seja a sua ação pedagógica seja bem feita. E quando eu digo que ele deve ser eficiente, você deve fazer o que precisa ser feito, o que deve ser feito. Então, você vai ter lá o conteúdo, os objetivos, a metodologia que você vai trabalhar, os recursos que você vai utilizar e a avaliação que você vai fazer do seu aluno naquela aula. Então, é importante ser eficiente e eficaz. E o planejamento na prática docente? Esse planejamento na prática docente, ele diz aqui, o que o planejamento ele requer? Conhecimento da realidade. Então, nós vamos ver que é de fundamental importância o professor, nesse planejamento, ele conhecer a realidade da escola. Um dos pressupostos que o professor ele pode utilizar seria o projeto político-pedagógico. Nós vamos ver mais à frente a importância desse projeto político-pedagógico. Nele, você vai encontrar as características da escola, informações sobre a clientela, informações sobre os recursos disponíveis na escola. Então, é uma das formas de você conhecer a realidade do aluno. Também nós vamos observar que é de suma importância a avaliação diagnóstica, e que nessa avaliação diagnóstica, o professor ele vai conhecer um pouco da realidade do aluno, que competências, que habilidades ele adquiriu, quais os conteúdos que ele apreendeu na série anterior que vão ser necessários nessa série que ele está. Então, é importante ele conhecer a realidade do aluno, as suas urgências, necessidades e tendências. Também é importante ter uma definição de objetivos claros e significativos, porque nós vamos ver que os objetivos, eles, de certa forma, vão possibilitar eu saber que metodologia eu vou utilizar, que recursos eu vou utilizar e qual tipo de avaliação que eu vou fazer em cada aula. Determinação de meios e de recursos possíveis, viáveis e disponíveis. Então, por isso é importante, ao fazer esse planejamento, você saber quais recursos estão disponíveis na escola. Estabelecimento de critérios de princípios de avaliação para o processo de planejamento e execução. Então, os critérios de avaliação, o professor ele deve ter conhecimento de qual critério avaliativo está presente lá no projeto político pedagógico da escola. Estabelecimento de prazos e etapas para a sua execução. E interessante que o planejamento, esse ato de planejar, é uma ação intencional. Assim como a escola, ela é uma instituição intencional, ou seja, ela tem uma intenção. Qual é a intenção? É ensinar, é formar cidadãos, é fazer com que o nosso aluno ele apreenda. Então, para todo esse processo, requer planejamento. Então, mais à frente, a gente vê aqui uma frase de Libânio. Olha o que ele fala aqui, reiterando sobre o que é o planejamento, né? De acordo com Libânio, o planejamento escolar é uma tarefa docente, ou seja, de responsabilidade do professor, quando eu me refiro do plano de curso, plano semestral, bimestral, trimestral, mensal e o plano de aula, porque nós vamos ver que o projeto político pedagógico, como ele é colaborativo, ele vai ter participação de toda a comunidade escolar. Então, aqui, quando ele se refere ao docente, aí ele diz, inclui tanto a previsão das atividades didáticas, em termos de organização e coordenação, e face dos objetivos propostos, quanto à sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Então, quando você for fazer o seu planejamento, uma das coisas que você vai observar são os seus objetivos. O que eu quero que meu aluno aprenda. A partir desses objetivos, é que você vai observar o conteúdo que você vai trabalhar, a metodologia que você vai utilizar para que esses objetivos sejam alcançados,
assim como quais recursos você vai utilizar para concretizar essa ação. E quais são os elementos desse processo didático? Então, aqui você observa, além dos objetivos da disciplina, dos conteúdos, dos métodos e das formas de organização do ensino, é preciso que o professor ele tenha clareza das finalidades que tem em mente na educação das crianças, ou seja, o que eu quero que o meu aluno aprenda. Então, é necessário que você tenha essa clareza. A atividade docente tem a ver diretamente com o para que educar, pois a educação se realiza numa sociedade formada por grupos sociais, e nós sabemos que, quando eu me refiro a grupos sociais, na sala de aula, vocês irão se deparar com uma realidade em que nós temos classes heterogêneas, alunos com níveis diferenciados, alunos com realidades diferenciadas. Então, o teu planejamento ele não vai ser igual. Se eu dou aula no segundo ano A, B e C, ele não vai ser o mesmo, porque você vai encontrar salas heterogêneas com realidades diferentes, que têm uma visão distinta de finalidade educativa. Então, você observou aqui os elementos do processo educativo. Então, eu tenho aqui os objetivos, conteúdo, metodologia, avaliação, recursos, e também nós temos a parte bibliográfica. Quais são os livros, né, que você utilizou como fonte para elaborar o teu plano. Então, esses são os elementos do processo didático. E dando continuidade aqui, planejamento pedagógico. Em busca de um conceito de planejamento. Então, que mais uma vez ele reitera informações acerca do conceito do planejamento. É uma forma de prevermos o que poderemos precisar. Então, como nós vimos, o planejamento é uma ação que vai anteceder o fazer pedagógico. Então, você vai prever o que você pode precisar naquela aula. Permite a previsão das situações, por isso que o planejamento ele deve ser flexível, porque você deve pensar em situações que possam acontecer. Se eu planejo minha aula e que naquela aula eu vou precisar de recursos como data show, notebook, o laptop, vou utilizar caixa de som. Então, nesse caso, eu tenho que ver se faltar energia. E aí, você tem que ter o plano B. Então, nessas situações a serem vividas, a organização das ações, a sistematização do processo e a decisão por um ou outro mecanismo, com o intuito de garantir a eficiência e a eficácia de uma ação. E planejar na escola. Planejar na escola, como ele diz aqui, assume uma conotação intencional. Então, nós vamos planejar, tem essa conotação intencional, assim como a escola, que é uma instituição intencional, ou seja, com a intenção é formar cidadão, é fazer com que o aluno aprenda, que o aluno se torne um ser crítico e autônomo. Então, para todo esse processo requer planejamento, na medida em que define a forma e as peculiaridades de cada um dos níveis escolares existentes. Então, o planejamento ele é um ato, é uma atividade que projeta, organiza, sistematiza o fazer docente, no que diz respeito aos seus fins, meios, forma e conteúdo. Planejar na escola. Então, qual de vocês já se deparou com essa situação? Vocês estão vendo aqui uma imagem, então digamos que naquele momento, lá no início do ano, em que vocês estão ali reunidos com o coordenador, professores, e vocês se encontram ali na semana pedagógica. Então, nessa ocasião, vocês vão tirar um momento para fazer considerações sobre como foi o ano anterior, o que deveria melhorar, o que deveria mudar. E nessa ocasião é tirado um momento para se planejar. E muitas vezes a gente vê uma certa relutância por parte de alguns professores que acreditam que planejar é uma perda de tempo. Planejar, eu tenho pouco tempo para isso, eu já trabalho vários dias durante a semana e o meu tempo livre é para o meu descanso, é para a minha família. Então, olha o que ele diz aqui. O que diz os professores? Não é possível planejar. Muitos também a gente vê a descrença no planejamento. Também
Alguns dizem que a realidade é muito dinâmica. Não há condições de fazer esse planejamento e na hora da prática a realidade é outra. Do que adianta planejar se não vai acontecer como planejamos? Ou alguns dizem que esse planejamento é utopia. Então, por isso que a gente tem que observar e ter muito cuidado nessas situações. Porque o planejamento é um processo importante no desenvolvimento e nesse processo de ensino-aprendizagem. E planejar na escola, olha também o que nós podemos encontrar. Muitas pessoas encaram como sendo algo, é uma burocracia, é um processo que não acontece. Alguns consideram como sendo algo inútil, limita o trabalho, que falta compromisso, desconsideração da realidade. Então, essas informações é muito comum, principalmente nessa semana, né, semana do encontro pedagógico, em que é tirado esse momento para os professores planejarem. As desculpas, elas são dadas como essas. É burocracia, a realidade é diferente, não tenho tempo para planejar. Mas nós vimos que o improviso, durante as aulas, ele faz com que o aluno não tenha interesse, não se sinta motivado nesse processo de ensino e aprendizagem. E, de certa forma, também, o professor, ele não se sente motivado de trabalhar daquela forma tradicional, uma forma em que ele não inova e não motive os alunos a aprenderem mais. E aqui nós vimos, por exemplo, o planejamento e o plano. Nós vimos que o planejamento representa todo esse processo. Vai ser essa ação que vai anteceder o seu fazer pedagógico. E o que seria o plano? O plano seria o registro do processo. É o documento. Esse documento que vai concretizar a ação. E esse documento ele vai organizar de forma sistemática todo esse processo. E esse documento ele vai acompanhar a execução do seu objetivo. Aqui ele menciona quais são as funções do planejamento escolar. Então, quais são as funções desse planejamento escolar? Primeiro, explicitar princípios, diretrizes, procedimentos do trabalho docente. Expressar os vínculos entre os pressupostos norteadores e as ações efetivas em sala de aula. Assegurar a racionalização do trabalho docente. Prever objetivos, conteúdos e métodos. Assegurar a unidade e coerência do trabalho docente. Atualizar o conteúdo do plano. E facilitar a preparação das aulas. E quais são os requisitos para o planejamento escolar? Então, nós temos aqui, para o planejamento escolar, o que seria esse planejamento escolar? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Nós temos os objetivos da escola democrática, planos e programas oficiais, no caso a LDB 9.394/96, os PCANs, parâmetros curriculares nacionais, temas transversais. Também nós temos aí a BNCC, né, que hoje a gente vê alguns planos já se atentando para a BNCC, condições escolares prévias dos alunos, princípios norteadores dos processos de ensino e aprendizagem. Esse planejamento escolar, em outras palavras, é o famoso PPP, o Projeto Político Pedagógico. O que seria esse PPP? O Projeto Político Pedagógico é o plano da escola. Esse plano da escola, vocês vão observar que ele é de suma importância. Toda escola, ela deve ter um PPP, que é um projeto político pedagógico. Por que projeto? Porque ele vai direcionar para melhorias, inovações, político, porque o compromisso ali, eles têm um compromisso social para a formação do cidadão. E político porque está e projeto político pedagógico, pedagógico porque ele tem como compromisso organizar e definir as ações da escola. Esse projeto político pedagógico, ele é a identidade da escola. O que você vai observar nesse projeto político pedagógico? Ele vai mostrar a missão, os objetivos, o currículo, informações importantes para o andamento da escola.
Esse projeto político-pedagógico, de acordo com a gestão democrática, ele vai ser feito de uma forma em que haja o envolvimento de toda a comunidade escolar. Porque esse projeto político-pedagógico, ele deve ser feito de uma forma colaborativa. Ele deve ser acessível a todos. Então, você, se já é a sua segunda graduação, e você é professor, você participou na elaboração do projeto político-pedagógico da sua escola, você tem acesso ao projeto político-pedagógico da sua escola. Por que é importante você ter acesso? Porque nós vimos que esse PPP, ele é importante na elaboração do seu plano de curso. Então, é importante que você tenha conhecimento do projeto político-pedagógico. E ele vai dar uma visão geral sobre a escola. Como? A estrutura da escola, os recursos disponíveis, a sistemática de avaliação presente na escola, o perfil do nosso alunado, como é o perfil da nossa clientela. Também ele vai mostrar o papel de todos que compõem a escola, o diretor, o professor, o coordenador, o aluno, dando continuidade aqui nos requisitos para o planejamento escolar. Então, nós vimos aqui os objetivos da escola democrática, planos e programas oficiais, condições escolares, princípios norteadores do processo de ensino e aprendizagem. E o plano, né, como nós vimos, o plano é esse documento, né, que de certa forma vai concretizar esse processo do planejamento. Então, o plano ele é um documento que registra o que se pensa fazer, como fazer, quando fazer e com que fazer e com quem fazer. Por que esse plano ele é importante? Porque ele vai evitar o improviso. É um norte para as ações educacionais, é a apresentação sistematizada e justificada das decisões tomadas. O plano é a formalização dos diferentes momentos do processo de planejamento. Planejamento e plano estão estreitamente relacionados, mas não são sinônimos. O planejamento é o processo. E o plano vai ser esse documento que vai concretizar esse processo. E o plano aqui, ele menciona que ele deve ser um instrumento para a ação, porque ele vai servir como um guia de orientação para o professor. Ele deve ser flexível, estar sujeito a modificações, porque imprevistos acontecem. Então, você pode planejar uma aula e essa aula não sair como esperado. Então, nesse caso, você deve ter um plano A, um plano B, ou fazer determinadas modificações nesse plano. Então, ele deve ser flexível. Deve ter uma ordem sequencial progressiva. Então, você vai encontrar lá, no plano de aula, um exemplo bem simples, vai ter lá o objetivo, o conteúdo, a metodologia, o recurso que você vai utilizar, a avaliação e, em alguns casos, a bibliografia, mas não é tão necessário. Então, ele deve obedecer uma ordem sequencial, deve primar pela objetividade, deve ter coerência entre as ideias e a prática. E os níveis de plano? Então, na instituição escolar, há 3 níveis de plano. Nós temos o plano da escola, como eu havia comentado um pouco anteriormente, que é o PPP, o Projeto Político Pedagógico, o plano de ensino e o plano de aula. Então, são esses 3 níveis que encontrar. Então, o plano da escola, nesse âmbito, o foco é o processo relativo aos objetivos que se espera e a previsão das ações pedagógicas e administrativas a serem executadas pela equipe escolar de forma a obter o bom funcionamento da instituição de ensino. Então, ali ele vai ser a identidade da escola. Você vai encontrar a missão, os objetivos, o currículo e informações que são importantes e pertinentes para todo o andamento da escola. E esse plano da escola, ele vai ter como base as diretrizes da educação. E como eu mencionei anteriormente, ele tem esse nome, projeto, porque ele vai direcionar para melhorias e inovações. Político, porque tem um compromisso com o social, formar cidadãos. Pedagógico, porque ele vai organizar e definir as ações da escola. Importante que ele seja de acesso a todos, e na gestão democrática
esse projeto político-pedagógico, ele deve ter a participação de todos naquele ambiente escolar, na sua confecção, ou seja, não é só responsabilidade do diretor, do coordenador. Todos que fazem parte da comunidade escolar, eles participam nesse processo, porque ele a sua elaboração, ela é feita de forma colaborativa. Então, todos participam desse processo. E nesse projeto político-pedagógico, você vai ter ali uma visão geral sobre a escola, vai explicar como a escola pretende desenvolver o ensino. Lá você vai encontrar, por exemplo, nome, endereço, característica da escola, como é a clientela da escola, as pessoas que fazem parte, como qual é o papel do professor, do diretor, do aluno nesse ambiente escolar, qual a sistemática de avaliação que é utilizada. E ele vai estar muito associado aos aspectos legais. Quando eu digo legais, está relacionado à legislação, no caso, a Constituição, a LDB. E pedagógico, a fundamentação, principalmente a relação professor-aluno. Aqui ele vai mostrar, por exemplo, algumas características a mais desse plano da escola. Sondagem diagnóstico da escola. Então, característica da comunidade, característica da clientela, levantamento dos recursos. Então, quando você for fazer o seu plano de curso, o seu plano de aula e saber quais recursos que a escola dispõe, você vai encontrar lá no projeto político-pedagógico. A avaliação da escola como um todo. No ano anterior, isso é referente à evasão, repetência, percentagem de aprovação, qualidade do ensino ministrado, dificuldades e problemas superados e não superados. Definição dos objetivos e prioridades da escola. Também que ele menciona proposição da organização geral da escola no que se refere, por exemplo, ao quadro curricular, a carga horária dos diversos componentes do currículo, o calendário escolar, critérios de agrupamento dos alunos, definição do sistema de avaliação contendo as normas para adaptação, recuperação, reposição de aulas, compensação de ausência e promoção dos alunos. Então, essas informações, aqui ele reitera outras, por exemplo, elaboração do plano de curso contendo as programações das atividades curriculares, elaboração do sistema disciplinar da escola com a participação de todos os membros da escola, inclusive do corpo docente, atribuição de funções a todos os participantes da equipe escolar, direção, corpo docente, corpo discente, equipe pedagógica, equipe administrativa, equipe de limpeza e outros. E aqui nós temos as dimensões, né? O plano de curso, o plano curricular, então nós vimos anteriormente o projeto político-pedagógico, agora no papel do docente. Nós temos o plano de curso, ou curricular, plano de unidade, ou plano mensal. Algumas escolas vocês vão encontrar, por exemplo, além do plano de curso, escolas que pedem plano semestral, outras já pedem plano bimestral, tem escola que pede plano trimestral. Então, ali você vai ver os conteúdos que você vai trabalhar no bimestre, no trimestre, no semestre, os objetivos, a metodologia, os recursos, a avaliação. E nós temos também o plano de aula. Então, aqui são as dimensões desse plano de ensino. Plano de ensino e conceituação, o que é? Ele vai roteiro organizado das unidades didáticas para um ano ou semestre, outras denominações, plano de curso. Os componentes desse plano de curso, você vai encontrar lá a identidade, ementa, objetivos gerais específicos, conteúdo, tempo, cronograma, procedimentos metodológicos, procedimentos avaliativos, bibliografia do professor e do aluno. Então, esse plano de ensino, o plano de curso, ele vai englobar tudo que o professor pretendia ensinar para o seu aluno durante todo o ano mais geral. Então, ali você vai observar o que você quer que o seu aluno ele aprenda. Então, aqui vocês encontraram os componentes desse plano de curso. Então, esses componentes, você vai observar que
o professor, ao elaborar esse plano de curso, ele deve considerar, por exemplo, o conhecimento de mundo, o perfil do aluno e o projeto político-pedagógico da escola. Mas, no geral, a maioria dos professores, ao fazer o seu plano de curso, ele leva em consideração o livro. Ele tem um livro adotado na escola e aí ele vai dividir as unidades que irão ser trabalhadas. Então, quando se faz o plano de curso, o professor ele utiliza como informação primária o livro didático. Seria também interessante o professor curar o conhecimento de mundo, principalmente o projeto político-pedagógico. Esse plano de curso, geralmente o professor ele faz no início do ano. Nesse período da semana pedagógica, a maioria das escolas, elas pedem para o professor elaborar o seu plano de curso e disponibilize assim para a direção, coordenação da escola. Nesse momento, o professor, muitas vezes, ele não conhece a sua clientela, os seus alunos. Então, quando ele for para a sala de aula, ele já tem elaborado, já tem entregue para a coordenação o seu plano de curso. Depois que ele vai conhecer o perfil do seu aluno, se o seu aluno tem as competências e habilidades necessárias, qual conteúdo que ele aprendeu ano passado, qual conteúdo que ele não aprendeu que vai ter que ser revisado, trabalhado. Então, é necessário o professor também fazer determinados ajustes nesse plano de curso. Também, para ele identificar isso, nesse início, por exemplo, na primeira semana de aula, seria interessante o professor fazer a avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica, ela vai te dar, de certa forma, um perfil do teu aluno, o perfil daquela sala. Então, você vai ter como saber quais conteúdos ele aprendeu no ano passado e quais conteúdos são necessários você reforçar, analisar mais, refletir com eles para que você prossiga com os conteúdos a serem trabalhados naquele ano. Aqui também ele fala do plano de ensino, identificação, escola, você vai colocar lá o nome da escola, a disciplina, a série, o período, número de aulas semanais, ou semestrais, anuais, o nome do professor. Esse plano de ensino, vocês vão observar que ele está associado a dois tipos de objetivos. Nós temos aqui os objetivos gerais, que são objetivos mais amplos, né? Que no caso ele vai estar associado aos PCNs, ao projeto político-pedagógico da escola. Também ele vai estar associado àquele nível de ensino, àquela série. E aos objetivos específicos, ele vai estar associado aos conteúdos conceituais, conceitos, as leis, procedimentais e os atitudinais. Também, no plano de curso, um dos pontos que é importante, que eu esqueci de mencionar para vocês, é a presença da ementa. Essa ementa geralmente é um parágrafo que você vai encontrar lá. Nela, ela vai apontar os pontos-chave da disciplina que você vai apresentar. Lá você vai encontrar as ideias de uma forma geral, dos assuntos que você vai trabalhar durante aquele ano letivo, em que os alunos eles irão estudar. Então, no plano de curso, você vai ter lá aquele cabeçalho com aquela identificação, depois você vai encontrar ali a ementa e a partir dali você vai ver de forma sistemática, objetivos específicos, conteúdos, metodologia, recurso, avaliação e a bibliografia. Elementos do plano de aula. Esses elementos do plano de aula, seria importante vocês observarem que existe aí uma sequência sistemática. Eu tenho aí os objetivos, conteúdos de ensino, procedimentos metodológicos, recursos materiais, avaliação e referência. Esses são os elementos do plano de aula. Vocês observarem aqui, é só, voltando um pouquinho, um exemplo aí de um plano de ensino. Vocês observem aí, o cabeçalho, vocês encontram o nome do professor, aí ele identifica o curso, a disciplina, o período, o turno, a carga horária e o ano. Então, no cabeçalho você encontra todas essas informações.
Abaixo do cabeçalho você encontrou aí a ementa. Nessa ementa você vai encontrar informações dos assuntos que o professor vai trabalhar durante todo aquele ano letivo, que o aluno vai estudar. Aí eu vou ter os objetivos gerais, o objetivo geral, os objetivos específicos, a metodologia, recursos técnicos e pedagógicos, também no plano de curso, os conteúdos, aqui é só um exemplo para vocês observarem essa ordem. Vocês vão encontrar vários exemplos de formatos diferentes, formatos que são diferentes de um plano de curso. Os elementos que devem conter um plano de aula estão para compor esse plano de aula. Mas antes, para a gente analisar, o que é importante o professor ele fazer esse plano de aula? Olha, imagine você diante de uma situação. Você precisa viajar e nessa viagem você precisa pegar um avião. Se você subiria no avião, se você soubesse que o piloto ele não dispõe de um plano de voo aprovado, teria coragem de pegar esse avião? Se você preza a sua vida, com certeza você não pegaria esse avião. Porque é necessário que haja um plano de voo específico aprovado de voo. Também, será que você faria uma cirurgia se você soubesse que o médico ele não fez um plano de cirurgia? Quais instrumentos cirúrgicos que ele vai utilizar? O plano de aula ele já vai ser mais específico. Ele vai ser uma descrição específica de tudo que o professor ele vai executar em sala de aula. E aqui a gente encontra os elementos que devem compor um plano de aula. A atualização do plano periodicamente. Então, esses planos de aula que eu utilizei para a minha turma de segundo ano, no próximo ano eu vou utilizar os mesmos planos. Não, a realidade é diferente. Será uma outra turma, com outra expectativa, com outras realidades. Então, é importante o professor, periodicamente, ele atualize esse plano. Também conhecimento dos recursos disponíveis da escola. Então, nós vimos que para fazer o seu plano, você deve ter conhecimento do projeto político-pedagógico da escola. Porque lá no projeto político-pedagógico, você vai encontrar essas informações. Quais são os recursos que estão disponíveis na escola? E também você deve se atentar para o fato que em algumas escolas só dispõe de um data show. Então você deve primeiro, ao fazer o seu planejamento, planejou a sua aula, você deve saber se naquele dia, aquele recurso ele vai estar disponível para você. Então é importante, além de ter conhecimento dos recursos disponíveis na escola, fazer o agendamento prévio. Noção do conhecimento que os alunos já possuem sobre o conteúdo abordado. Então, uma avaliação diagnóstica seria importante. Ali no início da aula, você fazer determinadas perguntas para você saber o que o aluno já sabe sobre determinado conteúdo. Utilização de metodologias diversificadas, inovadoras e que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem. Olha, gente, com respeito a essas metodologias diversificadas, hoje, nos nossos dias, nós temos inúmeros recursos que o professor ele pode utilizar nas suas aulas. Para isso, ele vai fazer com que as aulas sejam mais dinâmicas e façam com que os seus alunos se sintam mais motivados e interessados nesse processo de ensino-aprendizagem. Um ponto também que é interessante, que alguns professores, de certa forma, relutam, porque a gente vê que o planejamento muitas vezes é feito por área de linguagem, área de humanas. A gente não vê, em alguns planos, essa questão da interdisciplinaridade. Então, ainda existe um pouco de relutância por alguns. Então, é importante, por exemplo, a você trabalhar determinado conteúdo, você vê o que o professor de história está trabalhando, se você pode relacionar o conteúdo dele com a sua aula, o professor de matemática, o professor de português, né? Um filme, né? Uma dica para vocês podem trabalhar tanto temas transversais, como também planejar sua aula de uma forma interdisciplinar, por exemplo, quando você utiliza filmes. Um filme que também é muito interessante, tanto pela temática, como a questão do tema transversal e a questão da interdisciplinaridade, quando você trabalha projetos,
aquele menino do pijama listrado, que tem a temática do Holocausto. Você pode trabalhar a questão do bullying, né? Olhando o filme, você vai trabalhar essa temática. O filme também, que é uma dica muito boa, é você trabalhar o filme Escritores da Liberdade. Esse filme, de certa forma, ele é uma unanimidade de chamar a atenção para o aluno, para a realidade desses alunos lá em 1994, lá no estado da Califórnia, em que uma professora, ele é baseado em fatos reais, consegue transformar a realidade desses alunos, em que ela observa que esses alunos, eles não tinham conhecimento do que era o Holocausto. Então, ela já entrou a questão da história. Ela trabalhou o livro Diário de Anne Frank, em que os alunos se identificaram com a personagem por ser jovens e passarem pelos mesmos problemas. Também ela trabalhou a questão das cartas. Então, o professor ele poderia trabalhar o filme, aí trabalhar a temática Holocausto, trabalhar o livro, o Diário de Anne Frank, trabalhar esse gênero textual carta, e o professor ele vai fazer isso de uma forma que o aluno ele vai se sentir motivado, vai se interessar pelo conteúdo e ele vai trabalhar esse conteúdo de uma forma interdisciplinar. Ele pode trabalhar com o professor de História, o conteúdo do Holocausto, pode trabalhar com o professor de Português, cartas, pode trabalhar com o professor de Matemática, questão da percentagem, a porcentagem, quantos judeus, ciganos, poloneses morreram durante o Holocausto. Então, tudo isso o professor ele pode trabalhar de forma interdisciplinar, isso utilizando um filme. Também a sistematização das atividades com o tempo. Então, eu tenho que saber distribuir bem o conteúdo que eu vou trabalhar. Se eu tenho 50 minutos, então eu não posso carregar meu aluno de informações, de atividades, se em 50 minutos isso não será possível. Se eu tenho duas aulas de 50 minutos, então eu tenho que saber distribuir bem esse conteúdo, porque vai que você colocou um conteúdo, poucas atividades para trabalhar esse conteúdo, vai sobrar tempo, o seu aluno vai ficar ocioso em sala de aula. Então, você tem que saber distribuir bem de acordo com o tempo que você tem à disposição. Flexibilidade frente a situações imprevistas. Então, se você planejou sua aula utilizando esses recursos como data show, pode acontecer dele não estar disponível se você não agendou. Pode acontecer dele ter um problema, pode acontecer de faltar energia. Então, você tem que flexibilizar o seu plano, pensando já nessas possíveis situações que possam acontecer. Realização de pesquisas buscando diferentes referências, como revistas, jornais, filmes e outros. Então, é importante que o professor ele sempre esteja atualizado, porque esses recursos eles estão disponíveis a todos. Então, o professor ele deve estar sempre em busca de inovações, novas metodologias, novos recursos que ele possa utilizar para dinamizar e tornar sua aula mais atrativa. Elaboração de aulas de acordo com a realidade sociocultural dos estudantes. Nessa questão da realidade do aluno, você imagina aí um professor fazer o seu plano de aula tendo em mente um aluno do interior do Piauí. E ele vai trabalhar frutas, o vocabulário frutas. E a realidade desse aluno lá é o quê? É a banana, é a manga, é a goiaba. E o professor ele vai trabalhar um outro vocabulário que não faz parte da realidade do aluno. Por exemplo, o morango, amora. Então, é uma realidade, um vocabulário que não condiz um pouco com a realidade do aluno. Então, ele deve estar atento a essa realidade sociocultural, porque assim ele vai tornar a aprendizagem mais significativa. E aqui você vê um exemplo de um plano de aula. Então, nós temos aí, pequeno exemplo, componente, língua portuguesa, o ano, primeiro ano, o tipo de aula, escrita de lista, reflexão sobre a escrita, prática de linguagem, escrita compartilhada e autônoma. O objetivo, habilidade da DNCC, o desenvolvimento, recurso, avaliação, que é um exemplo simples. Então, você vai observar que o teu plano de aula ele vai ter que ter os objetivos. Esses objetivos é que vão fundamentar a tua metodologia e o teu recurso. Também vai fundamentar o conteúdo que você vai trabalhar.
Aí vai ter a sequência sistematizada. Objetivos, conteúdo, metodologia, recursos, avaliação. Então, um exemplo simples do que seria o plano. E quais seriam os elementos desse plano? Olha, os elementos desse plano, nós temos aqui os objetivos, ele menciona que eles vão expressar os propósitos definidos, explícitos. Porque o objetivo, ele vai orientar o professor. Esses objetivos, de certa forma, quando eu digo gerais, lá no plano de curso, eles são bem mais amplos. Já que no plano de aula, você vai observar os objetivos mais específicos, porque eles vão ser mais a curto prazo, eles vão ser mais concretos. E, ao elaborar esses objetivos, você tem que observar o que você quer que o seu aluno faça, qual é o resultado esperado. E ele vai direcionar a sua ação didática, ele vai direcionar a sua metodologia e os recursos que você vai utilizar. Lembrando que os objetivos gerais, eles vão estar associados aos níveis gerais. Que níveis gerais são esses? O sistema escolar, a escola, quando eu digo projeto político-pedagógico, e ao professor. E no caso, um objetivo que deve ter em mente. Esses objetivos, quando eu digo o que você deve ter em mente, olha o que ele menciona. Então, aqui, olha, dando continuidade, um objetivo ele deve descrever alguma coisa que o aluno faça ou produza, estabelecer um comportamento ou produto observável, estabelecer as condições em que o comportamento deverá ocorrer, estabelecer, finalmente, o padrão que definiria se o objetivo foi ou não atingido. E uma das coisas interessantes é que, para o cumprimento dos objetivos gerais, o professor ele vai elaborar os objetivos específicos. Esses objetivos específicos, eles são propósitos a serem atingidos, metas para a aprendizagem dos alunos nesta aula. Então, os objetivos específicos, eles são mais concretos, enquanto que os objetivos gerais, eles são mais amplos. Em algumas escolas é interessante que, de certa forma, os professores, eles são motivados e são incentivados, melhor palavra, incentivados, que no início da sua aula, eles coloquem ali à disposição dos alunos os objetivos específicos. Então, você já tentou fazer isso? Ao entrar na sua aula, você disponibilizar aos seus alunos esses objetivos específicos? Isso qual é a finalidade? Isso vai ajudar ao aluno esclarecer qual é o propósito da aula. Então, ele vai saber qual é o propósito da aula e o que você, professor, espera dele para que haja, assim, aprendizagem. Então, tente na sua próxima aula, você fez o seu planejamento, planejou a sua aula. Ao iniciar a aula, você disponibilize para o seu aluno, compartilhe com ele quais os objetivos daquela aula. Então, ele vai saber qual é o propósito daquela aula e o que você espera desse aluno. Também, esses objetivos específicos, eles estão pautuados naquilo que o aluno ele deve aprender. E aqui vocês vão observar nesse próximo slide, por exemplo, exemplo de verbos. Os objetivos é o que você quer que o seu aluno alcance. Aí eu tenho geral, projeta resultado geral relativo à execução de conteúdos e procedimentos. Eu tenho os objetivos específicos, que são mais concretos, especificam resultados esperados, observáveis, geralmente de 3 a 4. Começa-se sempre com verbos indicativos, no infinitivo, porque eles vão indicar uma ação, a ação que você espera que aconteça. E aqui ele fez uma divisão, olha, são exemplos de vários verbos que você pode utilizar nos seus objetivos. O que você quer que o seu aluno ele alcance, o objetivo que você quer que ele desenvolva. Ao nível de conhecimento, associar, comparar, contrastar, definir, descrever, então são vários exemplos. A nível de aplicação, calcular, demonstrar, tirar ou extrair, empregar, estimar, dar um exemplo, ilustrar, localizar. Ao nível de solução de problemas, eu tenho advogar, desafiar, escolher, compor, concluir, construir.
Às vezes o professor ele tem uma certa dificuldade, principalmente para saber quais verbos ele vai utilizar para desenvolver os seus objetivos. Então aqui você vê vários exemplos. Então primeiro você visualiza ali na tua aula o que você quer que o seu aluno aprenda. Então, qual é o objetivo que você quer que sua aula atinja? Então, nesse caso, você vai escolher os verbos que sejam apropriados. E a partir desses objetivos, você vai observar o conteúdo que você vai trabalhar, você vai observar a metodologia que você vai desenvolver para que esse objetivo seja concretizado, os recursos que você vai utilizar e a forma como você vai avaliar o seu aluno. E os elementos do plano, dando continuidade, ele mostra aqui outro exemplo que são os conteúdos. O que seria o conteúdo? O conteúdo é aquilo que se deve aprender. Então, o conteúdo está relacionado aos conceitos, às ideias, os fatos. Por isso, o professor ele deve ter um certo cuidado, porque existem critérios. Ele deve observar quais são os critérios para selecionar esses conteúdos. Por quê? Tais conteúdos, eles devem ter uma coerência e eles devem estar relacionados com os objetivos gerais. Eles devem estar ligados entre si e devem obedecer uma sequência lógica. Também é importante você, quando escolher os conteúdos a serem trabalhados durante o período letivo com os seus alunos, observar se esse conteúdo ele é útil, se ele é atualizado, e se ele está de acordo com a faixa etária do aluno. Então, aqui ele menciona conteúdos de ensino, conhecimento de nomes, conceitos, princípios e teoremas. E esses conteúdos, aí ele menciona os tipos de conteúdos. Conceituais, o que seriam esses conceituais? Os conceitos, o que se deve saber. Então, o que o meu aluno ele deve saber? Procedimentais, o que se deve fazer, o que se deve saber fazer. Então, quais os procedimentos que ele vai utilizar para saber fazer isso. Atitudinais, como se deve ser. Então, quais atitudes, comportamentos que esse aluno ele vai desenvolver em face daquele conteúdo que ele aprendeu em sala. Então, são os tipos de conteúdo. Também nós temos os procedimentos metodológicos. Esses procedimentos metodológicos, a gente tem que ter em mente que o método é um caminho para se chegar a um fim. O professor ele deve se preocupar em escolher os melhores procedimentos para se atingir um objetivo. Porque ele tem como objetivo nos garantir que o que você ensinou, ele foi aprendido. Então, aí você tem, por exemplo, métodos, a metodologia, eu vou utilizar a minha metodologia, essa aula vai ser dialogada, expositiva oral, vai ser uma aula em que vai ter trabalho em grupo, e ali vai ser um aprendizado, o grupo vai ter essa aprendizagem compartilhada, vai ser colaborativa. Então, são várias metodologias que os professores podem utilizar em suas aulas. Aqui ele menciona metodologia e recursos. A metodologia, ele menciona a decisão pelo uso de uma ou outra metodologia de ensino vai depender de quê? Do conteúdo que será ensinado. Então, esse conteúdo ele vai ser trabalhado para o meu aluno. Então, qual a metodologia que eu vou utilizar para que o meu objetivo ele seja alcançado? Né? Ao nível de entendimento da turma na qual ele será trabalhado, então, a forma como você vai trabalhar esse conteúdo em sala de aula, você tem que observar qual é o nível da tua turma. Nós sabemos que as nossas turmas elas são heterogêneas. E nós sabemos que existem alunos de níveis diferenciados. Então, você tem que trabalhar aquele conteúdo de uma forma em que a sua metodologia, ela facilite que esse aluno, que é heterogêneo, que tem níveis diferenciados, eles também apreendam. Do entendimento que o professor tem sobre o que seja ensinar e aprender, do que o espaço onde trabalha afirma e difunde em seu projeto político-pedagógico. E com respeito à metodologia, aqui eu tenho uns exemplos que vocês podem utilizar. Nós, professores, nós sempre estamos atentos
atentos à inovação, né, à tecnologia, e sempre eu estou pesquisando. Geralmente, quando eu participo de simpósios da língua inglesa, eu sempre estou ali fazendo anotações da metodologia que foi utilizada naquela oficina, a forma como esse simpósio ele foi trabalhado. Então, sempre eu estou anotando, principalmente recursos para metodologias que vão dinamizar a minha aula. Por exemplo, eu coloquei aqui esses exemplos, você tem inúmeros outros. Dinamizar a aula, para use dinâmicas, para que sua aula seja bem dinâmica, atrativa, motive o teu aluno. Você pode utilizar games. Então, tem inúmeros games que você pode utilizar durante as suas aulas. Textos, né? Por exemplo, lá quando eu falei para vocês do filme Escritores da Liberdade, que é o filme que eu passei para os meus alunos, trabalhei ali a temática do filme, agora eu vou trabalhar uma interpretação de texto sobre o diário de Anne Frank, em língua inglesa. Depois a gente vai trabalhar, eles vão buscar na internet, eu vou dividi-los em grupos, e eu vou dar nome de pessoas que foram considerados heróis nessa época, pessoas que mesmo sendo judeus, ajudaram essas pessoas. Eu vou dar o nome e eles vão buscar na internet o nome, a profissão, quantas pessoas eles conseguiram ajudar. Assim como no filme, a professora leva os alunos lá para o museu, eles recebem um cartãozinho e lá eles conseguem observar o que aconteceu com as crianças. E no livro eles observam a pessoa que foi responsável por proteger e ajudar a família de Anne Frank, né? Então, é uma forma do que eu vou utilizar como metodologia para trabalhar esse conteúdo com os meus alunos. Tirinhas, séries, você pode pegar um trecho de uma série e utilizar esse trecho para trabalhar determinado conteúdo. O filme, vídeos, né? E sugestões para você encontrar essas informações que vão dinamizar a sua aula. Por exemplo, nós temos aí os TED Talks, é uma plataforma excelente em que você vai disponibilizar para o seu aluno vídeos de pessoas diversas que fizeram a diferença e que disponibilizam esses vídeos. Você pode colocar lá o áudio em inglês, legenda em inglês, para que o seu aluno tenha acesso. A própria Netflix, que você pode agora baixar de certa forma, um vídeo, baixar um filme, um documentário, uma série, e depois passar para a sua turma. Rádios online, que o aluno ele vai ter ali à disposição de ouvir uma partida de futebol, né, em inglês, ele pode ouvir notícias em inglês, músicas, então ele vai estar ali em contato com o idioma. Também nós temos os aplicativos, são inúmeros aplicativos que podem te ajudar para que sua aula ela seja mais dinâmica. Mas aí você pode até se perguntar, mas professora, lá na minha escola não tem acesso à internet. Então veja o que é possível você utilizar. Mas isso com certeza vai chamar a atenção do aluno. Tem esse aplicativo VozScreen que você pode baixar, em que ele utiliza séries, trechos de série, de filme, e aí ele faz uma pergunta ali sobre aquela fala, o que significa, o que o personagem quer dizer. Então, você pode dividir seus alunos em grupos e aí pedir para que eles acessem e fazer como uma atividade pedagógica com eles. O Lyric Training, que é outro aplicativo também muito interessante, em que tem o karaokê, como também tem aquela atividade que o Fill in the Blanks, que é uma atividade para você preencher espaço. Então, o aluno ele vai ver o vídeo, né, o videoclipe, vai ouvir a música, vai ver a letra da música e ele vai observar ali espaços em branco. Então, ele vai ouvir a palavra daquele espaço e vai aparecer opções para que ele selecione qual é a palavra apropriada. E aí ele vai acompanhar o desempenho dele. Também tem a parte que ele faz o karaokê. O Kahoot também, você pode utilizar tanto a versão web, como também a versão como aplicativo. Você pode utilizar ele, por exemplo, como para fazer uma revisão com os teus alunos. Então, você vai ter lá o professor, tem à disposição a atividade já pronta, como também você pode elaborar. Então, o professor vai disponibilizar ali a atividade, vai
vai ter um link ali que os alunos eles vão acessar. Nesse link você vai encontrar o código, o aluno vai digitar o código e vai aparecer no quadro perguntas, por exemplo, animais. Então você vai encontrar, esse animal é encontrado no zoológico. E aí vai aparecer lá as opções, letra A, lion, letra B, tiger, e assim por diante. Para o aluno no celular vai aparecer as opções em formato círculo, laranja, um triângulo. Então ele vai selecionar ali a opção. E para o professor já vai ser projetado a porcentagem de quantos alunos responderam letra A, letra B. E rapidamente ele pode dar um feedback ali. Olha, teve gente que achou que seria a letra A. Por que a letra A não pode ser como resposta? A letra B é a resposta correta. Então, é uma ferramenta muito boa para você trabalhar em sala de aula. Também tem um Quizlet, que também é um pouco parecido com o Kahoot. Só que ele tem outros formatos. Então, vocês podem acessar essas ferramentas. Existem inúmeras outras. Tem ferramenta que você pode criar um avatar com o aluno, em que ele vai escrever e depois o avatar vai produzir, vai ler a mensagem que ele escreveu. Como também você pode usar um microfone e ele grava e o avatar reproduz. Você vai encontrar filmes, você vai encontrar livros online para que o aluno possa ler. Então, são inúmeras ferramentas que você pode utilizar na sua metodologia para que a tua aula se torne mais interessante, né? Então, são inúmeras outras. E essa metodologia, fique atento, ela deve estar de acordo com os objetivos. Também relacionado aos recursos, lembra que uma das coisas importantes é você fazer a reserva antecipada. Você tem que ter conhecimento lá do projeto político-pedagógico, quais são os recursos que estão disponíveis na sua escola. Mas olha, não dá para dizer uma boa aula porque na minha escola não tem internet, na minha escola não tem data show, na minha escola não tem uma televisão que eu possa colocar um filme. Então, se você não tem esses recursos, mídia, então você pode utilizar, como a gente viu, games, você pode produzir os seus próprios recursos e fazer com que a sua aula se torne mais motivadora, mais dinâmica, mais interessante. E não esqueça que você deve explicitar tanto a metodologia que você vai utilizar lá no teu plano, como também os recursos que você vai utilizar. Outro elemento que é muito importante no plano é a avaliação. Olha, a maioria dos alunos, quando chega na avaliação, principalmente quando é a prova, o aluno ele encara como a prova, o professor principalmente, como alguns professores, como um acerto de contas. E o aluno, a gente vê que o fator emocional influencia. Tem aluno que fica nervoso no dia da prova, aluno que passa mal. Então, tudo isso também vai interferir no desempenho do aluno. E a avaliação, ela é vista, por exemplo, de duas formas. Ela pode ser formal. Quando eu digo formal, está relacionada a conceitos, a obtenção da nota para a aprovação do aluno. Então, para isso você vai ver trabalhos, exercícios e a prova propriamente dita. E quando eu digo informal, são, por exemplo, a avaliação informal está relacionada a diagnosticar, a acompanhar, a monitorar o seu aluno. E aí você vai ver discussões, né? Você vai ver atividades em grupos, debates. Então, você vai poder ali monitorar o desenvolvimento do teu aluno. Cada professor, ele deve ter o seu instrumento próprio de avaliação. E eles devem ser explicitados lá no seu plano, tanto no plano de curso como no plano de aula. E lembrando que essa avaliação, ela deve estar em conformidade com a avaliação, o sistema de avaliação lá no projeto político-pedagógico. Nós sabemos que de escola para escola há essa diferenciação. Por exemplo, nós professores que trabalhamos na rede estadual, né, do Piauí, nós estamos trabalhando com a avaliação mensal, que fica por conta do professor. Então, o professor ele vai ter uma liberdade de utilizar diversas ferramentas para avaliar o seu aluno, e eu tenho a avaliação bimestral, que é uma avaliação por área, você vai ver lá, humanas, nos moldes do Enem.
A avaliação, ela revela se os objetivos de aprendizagem que foram planejados, eles foram alcançados. Também ela vai servir como uma reflexão para a sua prática, para o que você pretendia, os objetivos que você pretendia que o seu aluno alcançasse, eles realmente foram concretizados. Então, na avaliação, você vai poder mensurar isso aí. E você vai poder fazer essa reflexão. Com respeito à avaliação, ele menciona aqui, avaliação, ensinar, aprender, então tudo vai estar associado ao planejamento. E aqui eu coloquei essa nuvem de palavras que vocês vão observar relacionada à avaliação. Então, olha o que está associado à avaliação. Vai ser analisado o desempenho do aluno, a avaliação é um mediador, está associado ao planejamento, o aluno é avaliado, você vai executar, você vai investigar, a questão vai analisar a qualidade do ensino, a reflexão, o professor vai refletir acerca da sua prática, ensinar é um processo, crítica, é um instrumento, as soluções, análise, então são diversas palavras que estão associadas ao conceito do que seria avaliado, o que é avaliação. E o que seria essa avaliação escolar? Aqui nesse slide ele mostra que a avaliação escolar seria a avaliação da aprendizagem escolar, ela se articula com o projeto político-pedagógico, né? Porque você tem que estar associado à sistemática de avaliação da escola e, consequentemente, com o projeto de ensino. Tanto no geral, quanto no caso específico da aprendizagem, não possui uma finalidade em si. E a avaliação na escola, a avaliação ela precisa ser estudada, definida e delineada em um projeto educativo. Então, nesse slide aqui você observa a ação, esse feedback que é o julgamento e o ajuste. E quando eu falo avaliação, gente, a gente observa que existem diversas visões. Nesse slide aqui você observa que a avaliação como parte integrante do ensino, nós temos a visão, que é uma visão mais ultrapassada e uma visão mais atualizada. Essa visão ultrapassada, eu tenho a avaliação como instrumento de seleção e de fiscalização, ou seja, ela é feita, quando eu trago no âmbito somente formal, é a promoção do aluno, é fazer com que esse aluno vai só progredir para a próxima série. Então, eu vou selecionar os melhores. Função seletiva da escola, eliminar alunos do processo educacional. Tá, esse aqui não aprendeu. Atender uma parcela privilegiada da população. Então, essa é uma visão mais ultrapassada como a avaliação como parte integrante do ensino. E já a visão atualizada, ela está associada a um instrumento de melhoria da qualidade do ensino. Função da escola, desenvolvimento do indivíduo, domínios da aprendizagem, o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. E procedimentos avaliativos diversificados. Então, aqui você observa que nós temos duas visões. Essa visão mais ultrapassada do que seria essa avaliação e essa visão mais atualizada. Então, eu espero que vocês estejam mais para a visão atualizada, que é mais um instrumento da melhoria da qualidade de ensino. Tá certo? E aqui nesse slide você observa aqui na imagem, né, a avaliação, é o rostinho da menina, ela recebendo uma nota 0. Infelizmente, para alguns professores, a prova, né, quando eu digo aqui um exemplo de avaliação, a prova seria o acerto de contas. Naquele momento, aquele aluno, ele vai prestar contas comigo, de todo o comportamento que ele teve durante as aulas. A prova, tem professores, essa prova aqui, nem Deus responde. Né? Então, a forma como a avaliação, um exemplo, a prova, alguns professores elaboram de uma forma com que seja algo para punir o aluno. É uma forma como ele vai acertar suas contas com o aluno. Então, pela imagem, o rostinho da aluna em receber o 0, ela não está nada satisfeita. E na hora de avaliar, a estratégia que o professor vai utilizar para avaliar os alunos. Então, olha, aqui no slide acompanha o que ele diz. Os alunos devem estar de acordo com os objetivos educacionais, oferecer a oportunidade para que o aluno expresse os conhecimentos, habilidades e atitudes,
observar, avaliar o que foi ensinado, transmitido, respeitar o nível dos alunos. Então, por exemplo, você trabalhou determinado conteúdo, e aí o nível da sua turma é aquele, você vai colocar uma atividade avaliativa que é bem superior ao nível desse aluno, então aquele diz que você deve respeitar esse nível do aluno, então não é correto você fazer isso. Utilizar diversos tipos de instrumentos para avaliar a aprendizagem do aluno, então não só se ater à prova propriamente dita. Então, e quando se fala de prova, por exemplo, o que a gente tem observado é que a maioria dos professores, quando eles elaboram a sua prova, hoje, a maioria das provas, elas estão seguindo os moldes do Enem, são provas contextualizadas. Então, não há mais lugar para aquela prova limpa e seca, o que é isso, o que é aquilo, cite isso, aquilo, exemplifique isso, aquilo. Então, você contextualiza, porque o aluno vai se situar e depois você vai mostrar para ele o que você requer dele naquela questão. Então, provas contextualizadas. E aqui eu coloquei, por exemplo, alguns exemplos do que você pode utilizar como forma avaliativa, não só a prova propriamente dita. Nós vimos lá que a avaliação ela pode ser formal, como ela também pode ser informal. Então, eu tenho uma avaliação diagnóstica, que ela é muito importante, porque você vai conseguir perceber as habilidades, as competências que o teu aluno conseguiu desenvolver, os conteúdos que ele conseguiu aprender, os conteúdos que ele não conseguiu aprender, que vai precisar você reforçar. A prova, que é importante que essa prova seja contextualizada, as atividades em sala, seminário, que você vai observar ali a postura do teu aluno. Tem muito aluno, muitas vezes, que se sai muito bem ao falar, ao lidar com o público. É uma forma até de você preparar esse teu aluno para o ensino superior. Também nós temos aí as writing compositions, então você pode trabalhar pequenas composições, você falar sobre ele, né, quem ele é, a profissão, o que ele gosta, ou falar de algum personagem, um artista famoso, essa é a atriz fulana de tal, mora em lugar tal, então você pode utilizar pequenas composições, as rubrics que o professor ele pode utilizar, que é um tipo de grade avaliativa. Nessa grade avaliativa, você vai estabelecer critérios para avaliar o teu aluno, para que a tua avaliação ela não seja subjetiva. E por quê? Qual o perigo dessa avaliação subjetiva? Você dá uma nota para o teu aluno influenciado pelo pessoal. Ah, esse aluno aqui é bonzinho, ele merece 8. Esse aluno aqui, ele se comporta, ele é ótimo, ele me respeita, ele merece 9. Ah, esse aluno aqui é terrível, ele merece 0, ele merece 5. Então, a tua avaliação ela não vai ser avaliativa se você estabelecer critérios avaliativos. Nesse caso, alguns professores acham difícil trabalhar, porque geralmente nós temos turmas heterogêneas com mais ou menos 40, 45 alunos. Então, imagina você estabelecer uma rubric para cada aluno, com cada critério para ser avaliado. Você pode tentar em algumas turmas, principalmente, por exemplo, em seminários. Eu lembro que quando eu estava na universidade, tinha a professora Socorro Reis, na disciplina de literatura, ela já utilizava essa sistemática avaliativa nos seminários. E ela dava o feedback para a gente no final, em que eu poderia perceber, olha, pronunciei palavra tal em inglês errado, a conjugação desse verbo não está correta, deveria pronunciar dessa forma, deveria falar dessa forma. Então, eu saberia ali, a partir daquele feedback, o que deveria ajustar, o que eu deveria melhorar, o que deveria mudar. Então, essa sistemática de avaliação ela é muito boa. Pode dar um pouco de trabalho, porque nós trabalhamos com turmas com inúmeros alunos, turmas às vezes com 40, 45 alunos. Nós temos aí os posters, presentations, você pode utilizar, você vai trabalhar cultura, divida os seus alunos, olha, o teu grupo vai trabalhar Estados Unidos, ele pode fazer ali um poster falando sobre a comida, falando sobre música, danças típicas, né? Você pode trabalhar isso com os alunos. Outro exemplo também, você pode, nessa atividade, que é uma atividade da disciplina do professor Raimundo, muito interessante, que são as table talks. Então, você pode colocar um aluno em cada mesa e esse aluno vai falar, por exemplo, sobre a cultura americana.
E ali você disponibiliza 4, 5 alunos. E ele vai falar sobre cultura americana. Bateu ali o sinal, ele já vai para a próxima mesa em que tem um outro aluno que vai falar sobre cultura inglesa, vai falar sobre o Canadá e assim por diante. E ali em 30 minutos ou 50 minutos, o aluno ele pôde ter o seu conhecimento ampliado em cada mesa que ele foi, aprendendo sobre vários países. Nós temos aí a self-assessment, que seria uma autoavaliação. A gente não trabalha muito essa autoavaliação, porque a maioria de muitos alunos não são fiéis, eles não têm essa maturidade, por exemplo, de analisar o desempenho dele e que nota ele mereceria. Na universidade tem alguns professores que trabalham com essa autoavaliação, que é a forma de você refletir o que você produziu. Você aprendeu aqueles conteúdos que foram trabalhados, o objetivo que o professor propôs, você alcançou? Os portfólios, que é bastante interessante você trabalhar um portfólio. A gente vê mais esse tipo de avaliação com a educação infantil, o ensino fundamental menor. Também você pode tentar no ensino fundamental 2, no ensino médio, porque vai ser a produção diária desse aluno. Os journals, esses journals você pode utilizar uma aula e pedir que o aluno escreva o que ele aprendeu, qual o objetivo ali daquela aula, metodologia que o professor utilizou. Então, para você ter um feedback se aquele aluno realmente ele estava concentrado, ele observou, ele interagiu e ele aprendeu durante as aulas. Discussões em sala de aula. Por exemplo, na universidade, tem algumas atividades como GDs, que são grupos de discussões. O professor, previamente, ele dá um conteúdo, um tema, o aluno estuda e pesquisa, e ali ele faz um círculo em que ele abre aquele grupo de discussão. E ali você vai monitorar o desempenho de cada aluno. Os debates são os debates, você pode colocar algum tema polêmico, né? E trabalhar, olha, esse aluno aqui, vocês vão ser os advogados, você vai ser o juiz. Então, você pode dividir a turma de uma forma em que haja uma aprendizagem colaborativa. Um vai aprender com o outro. E close activities, que são, por exemplo, as information gaps, são atividades de preencher espaço, você tem músicas, textos, né? E são inúmeras atividades que podem ser utilizadas com sistemática de avaliação. E aqui, elementos do plano, também nós temos as referências, então, tenha cuidado ao utilizar a referência, que ela seja atualizada, que seja útil, que esteja de acordo com a faixa etária do aluno. Então, tenha muito cuidado nas referências. Então, aqui, vocês irão elaborar um plano de aula, então, obedecendo toda aquela estrutura do plano. Então, você vai escolher os objetivos que você quer que o seu aluno alcance, qual o conteúdo que você vai trabalhar, como é a metodologia que você vai utilizar para aquele objetivo ser alcançado, os recursos que você vai utilizar e a sistemática de avaliação. Então, você vai elaborar o plano obedecendo esses moldes. Então, você vai escolher um tema do seu interesse e apresentar uma microaula. Os critérios de avaliação da atividade, eles devem ser observados no formulário de avaliação didático da resolução de número 39/08, ponto UFG. E aqui tem os critérios de avaliação. Ó. Vocês observam, plano de aula, tema, elaboração, apresentação, máximo de pontos que vocês vão poder obter, 2 pontos. Metodologia e execução do plano de aula. Adequação da introdução, adequação e correção da linguagem, adequação e dosagem do conteúdo, segurança demonstrada, domínio do conteúdo, organização das informações. Então, no máximo 5 pontos. Recursos didáticos, qualidade dos recursos selecionados, uso dos recursos, habilidade na utilização dos recursos, então até 1,5 ponto. E verificação da aprendizagem, adequação aos objetivos propostos, adequação aos conteúdos e qualidade na elaboração das questões, então até 1,5 ponto. E no final aqui a professora deu uma sugestão de um vídeo, né? Vídeo Aprender a Aprender, que vocês podem estar acessando no YouTube para dar uma olhada. Aqui no final nós temos as referências, né, que a professora utilizou para elaborar esses slides.
Desde já eu agradeço a presença de todos. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, nós estamos abrindo agora esse momento para questionamentos de vocês. Tá, olha, a aluna Maria da Luz, ela fez aqui o seguinte questionamento. Pode ser que seja a mesma dúvida de outro aluno. Então, professora, na plataforma há uma atividade para fazer um plano de aula e uma microaula. Então, como eu até mencionei para vocês, vocês vão elaborar o plano que esteja nos moldes do que foi mencionado. Por exemplo, vai ter que ter lá, você vai escolher um conteúdo, os objetivos, o conteúdo, a metodologia, a avaliação, os recursos e a avaliação. Essa microaula, se eu não me engano, é em torno de 10 a 15 minutos. E o tutor, ele vai avaliar nessa microaula se tudo que você explicitou ali no plano, você está colocando em prática. Então, essa microaula, você, por exemplo, são 10 a 15 minutos, você escolheu determinado conteúdo, por exemplo, eu vou trabalhar o vocabulário animais, né? Então, você vai desenvolver a sua aula utilizando uma metodologia associada aos objetivos que você quer que esse aluno atinja durante a aula. Quais os recursos que você vai utilizar para desenvolver essa sua metodologia? Tu vai utilizar os flashcards para trabalhar o vocabulário, tu vai fazer alguma dinâmica, tu vai trazer algum vídeo. E isso tu tem que observar que a tua aula, ela vai ter que ser elaborada, essa microaula, ela vai ser elaborada dentro desse prazo de 10 a 15 minutos, tá certo? Outro questionamento aqui é da Deoneide Saraiva, ele pergunta se esse plano de aula é para enviar na plataforma ou é somente para apresentar para a tutora presencial. E o conteúdo dessa aula só pode ser da disciplina de inglês? Sim, porque de certa forma vocês estão se preparando já como professores de língua inglesa. Então veja o conteúdo, escolha a série, o conteúdo que você quer trabalhar, os objetivos que você quer que seu aluno alcance, a forma como você vai desenvolver sua aula, os recursos que você vai utilizar. Leve esse plano impresso, porque a tutora ela vai estar lá observando o teu plano e o desenvolvimento da tua aula, porque ela vai avaliar a tua microaula de acordo com aqueles critérios e aquela pontuação. Eu não estou me recordando, mas depois eu posso pedir para os tutores disponibilizar para vocês essa informação, se tem algum ícone para envio desse plano na plataforma. Vou confirmar depois com vocês essa informação. Mas é importante que esse plano ele seja impresso, entregue para a pessoa que vai avaliar vocês, que eu acredito que seja o tutor presencial, porque ele vai avaliar o teu plano e observar a tua microaula. E a partir dali ele vai fazer a tua avaliação de acordo com aqueles critérios. A aluna Maria da Luz disse que tem o ícone de envio na plataforma. Obrigada pela informação. Então, se tem o ícone, deve enviar. Mas de fundamental importância é você levar esse plano impresso, porque você vai disponibilizar para a pessoa que vai avaliar. Lembra que quando você está numa banca de concurso, você tem que levar o plano de aula. Lá, se são 3 pessoas que vão te avaliar, vão ser 3 planos que você vai levar impresso para que essas pessoas possam, de certa forma, avaliar a tua aula. E essa avaliação não é só do desenvolvimento da tua aula, não. É como o teu plano de aula ele foi elaborado. Então, fique atento. Então, se você colocou esse recurso, utilize em sala de aula. Se você colocou que é essa metodologia que você vai utilizar, então utilize essa metodologia. E também, como ele diz, a tua aula, o teu plano de aula, esses objetivos específicos, eles são mais concretos. Então, seja realista, veja o que você tem à disposição, veja o nível da tua turma, do teu aluno, porque ali você já vai estar se preparando para futuramente você como professor de inglês. E também observe a apresentação dos colegas. Sempre a gente aprende algo com o nosso colega ali. Tem outra aluna que pergunta aqui, se não enviar, não vai fazer alteração nenhuma na nota? Para garantir, envie, não deixe de enviar. Mas, além de enviar, leve esse plano impresso. É de fundamental importância.
envie para garantir, mas importante também levar impresso, porque a tutora ela vai avaliar. Então, gente, como nós observamos que não temos mais perguntas, a gente vai encerrar essa web. Agradeço demais a participação, a presença de todos que puderam assistir. Eu fico muito grata e espero ter contribuído na aprendizagem de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Você pode enviar um e-mail para mim, meu e-mail é marilea31@gmail.com. Então, você pode estar mandando um e-mail, perguntando, tirando alguma dúvida, né? E agradeço, apesar de ser uma quinta-feira à tarde, de vocês, alunos, estarem aí disponíveis para assistir. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. E essa aula, depois, ela vai ficar disponível para caso o aluno não tenha tido a oportunidade de assisti-la hoje, pode assistir posteriormente. Uma boa tarde a todos e desde já agradeço.